vidas, por esse cuidado tão especial que Ele tem por nós. Querido Deus, eterno Senhor, queremos agradecer a Deus por esses momentos que o Senhor está nos concedendo. Obrigado, Senhor, porque já queremos estar louvando o Senhor em teu nome. Oh Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor, Deus, tem cuidado, Senhor, das nossas vidas, ó Pai. E nesse momento, Pai, queremos colocar, ó Pai, todos os pedidos que aqui foram colocados, aqueles que não falaram, mas têm motivos, ó Deus, de sobra para estar agradecendo. E que o Senhor esteja, Senhor, abençoando a vida de todos aqueles, ó Pai, que têm os planos, seus objetivos, ó Deus, que todos eles possam ser alcançados, ó Deus. Pai querido, queremos também te pedir pela vida da dona Feliciana, Pai, que está completando mais um ano de vida, Pai, 87 anos de vida, e o que é mais importante, Pai, estar na tua presença, ó Deus. E que, ó Deus, possa, Senhor, quantos anos o Senhor ainda tem, Deus, para dar para ela, que todos eles, ó Pai, sejam vividos, Senhor, na tua presença, ó Pai. Queremos pedir também por esta colega da irmã Rosa, Pai, que passou, Senhor, pelo pior, porque o Senhor cuidou dela, Pai. Nós aqui oramos, ó Deus, por esta vida, nos cultos de orações, e o Senhor, ó Deus, estabeleceu, Senhor, a saúde dela. Que o Senhor esteja com ela, Pai, nesse momento, Senhor, de recuperação, ajudando, Senhor, ela, e que ela possa, Senhor, também, ó Deus, perceber que o Senhor esteja com ela, Pai, se ela ainda não aceitou como Salvador de sua vida, que, ó Deus, possa fazer, Pai, possa caminhar junto contigo, porque o Senhor, ó Deus, é o Deus das bênçãos, ó Deus, e por isso nós só temos ao Senhor a clamar, porque só o Senhor, ó Deus, pode fazer o impossível nas nossas vidas. Abençoe, querido Deus, todos aqueles, ó Pai, a dona Tereza também, Deus, que está doente, ó Deus, também pegou essa dele, ó Deus, e ela, ó Deus, está restabelecida. Que o Senhor esteja, Senhor, abençoando ela, dando para ela o repouso, e que em breve, Senhor, ela possa, Senhor, estar aqui juntamente conosco, contando as bênçãos também recebidas do Senhor. Abençoe, Senhor, tudo ainda que vai, ó Deus, acontecer nesta noite, ó Pai, que tudo que nós, ó Deus, ainda fomos ouvir, ó Deus, possa, Senhor, servir, ó Pai, de auxílio para as nossas vidas, para que nós possamos caminhar, ó Pai, porque sabemos, ó Deus, que a nossa caminhada diante de Ti, ó Pai, é tão difícil, mas nós temos o Senhor que está à frente na nossa retaguarda, ó Pai, limpando, Senhor, todas as dificuldades que possa, Senhor, impedir, Senhor, a nossa caminhada contigo. Ajuda-nos, Senhor, proteja e nos livra, Senhor, de todo mal. E que cada um, Deus, que vier aqui à frente, possa receber do Senhor, Pai, tudo aquilo que eles têm necessidade. Assim nós oramos e te agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Que você se lembre durante a semana também desses roxinhos que estavam ali na frente, dos pedidos que foram feitos, e esteja intercedendo também. Parabéns. 87 anos. Que bom. Na hora dos avisos eu esqueci de comentar, mas no final do culto, se você quiser participar do intercâmbio de famílias, a gente vai estar ali fora, você pode dar o seu nome. E aí no encarte está escrito que a inscrição seria do dia 19 de abril até o dia 2 de maio, no sábado. Na verdade é até o dia 3 de maio, domingo de manhã. E o sorteio do intercâmbio vai acontecer à noite, no culto da noite. Então, você pode dar o seu nome até o dia 3 de manhã, domingo que vem, e domingo à noite, dia 3, a gente vai fazer o sorteio do intercâmbio de famílias. Hoje, eu queria conversar com você um pouco sobre conselhos. Existe uma grande teoria em volta de conselho, ditados, né? Que se conselho fosse bom, não se dava, né? Se vendia. Essa é a prática, é a sistemática que a sociedade prega pra gente. Se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Nem sempre os ditados populares, aliás, quase sempre os ditados populares, não são muito bons, né? Esse é um deles, que muita gente fala, você vai dar um conselho, você vai dar uma orientação. Meu, se o conselho fosse bom, não dava, vendia. Isso porque a gente vive numa sociedade
sociedade bastante individualista. A gente busca a nossa satisfação pessoal, a gente busca os nossos interesses próprios, e por vários motivos. E a gente não quer compartilhar e viver junto no dia a dia com as pessoas. Tem um outro ditado popular que exemplifica bem isso, que diz que Deus, isso é bem de para-choque de caminhão, que Deus deu uma vida para cada um cuidar da sua. Então o individualismo está muito latente, o individualismo está muito forte na nossa sociedade. E ele tem invadido, infelizmente, o nosso círculo de convivência cristão. Quando a gente olha para a nossa vida, o conselho ele faz parte do dia a dia. A todos os momentos a gente está dando uma dica para alguém, a gente está instruindo alguém. Eu separei 2 momentos bem comuns de conselhos. Primeiro é o casamento. Eu casei dia 22 de setembro de 2009. E aí, o meu casamento foi bem premeditado, a gente preparou tudo, a gente fez um curso pré-casamento com um pastor, com vários estudos e orientações. Mas fica um monte de dúvida. É muita novidade, é muita diferença, são vários desafios, são muitas descobertas. E aí a gente sempre procura aquele que é um pouco mais experiente para te dar alguns conselhos. No dia do meu casamento, por exemplo, eu passei praticamente a tarde toda com um amigo, que por sinal é nosso padrinho de casamento, e aí fazendo várias perguntas com ele, várias mesmo. E ele deu vários conselhos durante aquela tarde do dia 22 de setembro de 2012. Então, o casamento é um momento que a gente realmente recebe vários e vários conselhos. Mas aí, eu achava que o casamento era o ápice dos conselhos, mas não foi, eu estava errado. Porque agora eu vivi outra experiência. E aí, de novo, muitos conselhos, muitas pessoas nos ajudando, porque chegou um ser na nossa vida e agora, o que a gente vai fazer? Né? Como que lida com as cólicas? Bebê vai ter, bebê não vai ter. E as fraldas, troca, não sabe trocar. Eu mesmo nunca tinha efetivamente trocado a fralda de um recém-nascido. Mal tinha pego um recém-nascido no colo. E você fica cheio de dúvidas. E você faz o quê? Vai procurar quem tem mais experiência do que você. Você vai lá na mamãe e fala, ai, como que é, cara, olha, o choro da cólica, como que faz? E mesmo que a gente não procure o conselho de alguém próximo a nós, hoje em dia, né, a gente tem a tecnologia, você vai lá e procura na internet. Uma vez o Samuel estava bem chorandinho, não estava conseguindo fazer as necessidades dele, e aí a gente foi pro curso. Dificuldade de defecar, criança recém-nascida, não sei o que e tal. E aí apareceu um vídeo lá no YouTube, e a gente foi lá, uma massagem, a gente fez e deu certo. Eu fui buscar conselho na fonte que eu tinha no momento ali. Eu estava chorando, a minha fonte de conselho foi a internet. Deu certo, graças a Deus. Mas o conselho está presente em todos os momentos da nossa vida. A gente não pode deixar ele passar batido, não pode usar a desculpa do mundo. Mas eu queria compartilhar com vocês alguns conselhos que Paulo, o nosso grande amigo Paulo, deu para um povo muito especial. Então eu te convido a abrir a sua Bíblia em Filipenses. Filipenses, capítulo 4, dos versos 1 ao 9. A carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, dos versículos 1 ao 9. Filipenses 4, de 1 a 9, diz o seguinte, na nova versão internacional: portanto, meus irmãos, a quem eu amo e de quem tenho saudade, vocês são a minha alegria e a minha coroa. Permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Eu rogo a Evódia e também a Sintique que vivam em harmonia no Senhor. Sim, peço a você, leal companheiro de julgo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e os demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações
Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Vamos orar mais uma vez? Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de abrir e meditar a Tua palavra neste momento. O desejo do nosso coração e o pedido que nós te fazemos é que o Teu Espírito Santo, Pai, fale conosco, que Ele tenha total liberdade para falar e agir dentro dos nossos corações, mudando o que tem que ser mudado, Pai, confortando o que precisa de conforto, ó Deus, encorajando o que precisa de encorajamento. Nós pedimos isso ao Senhor, no nome de Jesus. Amém, Pai, amém. Paulo tinha um carinho muito especial para essa igreja, a igreja de Filipos. É muito gostoso quando ele começa a escrever essa carta. Ele diz: vocês que estão aí em Filipos, eu tenho saudade de vocês. Aqui no capítulo 4 ele fala isso, porque Filipos era uma comunidade muito, muito importante para Paulo. Filipos fica hoje no que seria uma fronteira ali perto da Grécia. E a igreja de Filipos é uma igreja bastante importante na história do cristianismo. Por quê? Porque Filipos foi a primeira comunidade cristã na Europa. Paulo, através das suas viagens missionárias, foi lá e pregou o evangelho em Filipos. E aí ele fundou a primeira igreja batista em território europeu. A igreja de Filipos era uma igreja totalmente auxiliadora, gostava de ajudar Paulo nas suas necessidades. Em pelo menos 2 ocasiões, quando Paulo teve necessidade, ele recorreu a Filipos e Filipos ajudou a Paulo. Eles estavam presentes. Paulo foi por pelo menos 2 vezes lá naquela igreja, ver como eles estavam, fundou a igreja, voltou lá para revisitá-los e aconselhá-los. E ele realmente gostava muito, muito, muito dessa igreja. A carta de Filipos deve ter sido escrita por volta do ano 50 antes de Cristo, e provavelmente no tempo que Paulo estava preso em Roma. É muito importante a gente ter esse cenário na mente para a gente entender o carinho que Paulo tinha por essa igreja. Quando ele escreve a carta para Filipos, ele estava dando um membro de Filipos de volta para a igreja, que estava acompanhando ele, que era Epafrodito, e aí ele manda essas orientações que a gente vê durante todo o relato de Paulo. Filipenses é uma carta bastante pequena, tem só esses 4 capítulos, então se quiser chegar em casa, dar uma lidinha nesse livro tão gostoso, você pode fazer isso, e você vai ver o carinho de Paulo e a forma pontual e prática como Paulo fala aos filipenses. Aliás, essa é uma característica muito peculiar de Paulo. Ele foi um dos maiores teólogos e a grande base formadora de todo o cristianismo, mas ele é muito praticista. Ele traz conceitos teológicos, ele vai trazer esses conceitos e vai falar: se aplica isso dessa forma. E ele faz isso aqui com os filipenses também, quando ele dá alguns desses conselhos. E aí, olhando para os conselhos que Paulo deu aos filipenses, eu entendo que esses conselhos são muito válidos para a gente também hoje em dia. E a gente precisa seguir esses conselhos. E eu listei alguns para nós. O primeiro deles é que eu e você, nós precisamos ser uma pessoa de que os outros tenham orgulho. Que as pessoas olhem para a gente e falem: eu tenho orgulho desse irmão, eu tenho orgulho desse meu filho. O texto começa dizendo: portanto, irmãos, a quem eu amo e quem tenho saudade, vocês são a minha coroa. E uma outra versão diz assim: vocês são aqueles que eu me orgulho. Vocês são algo que me trazem alegria. A igreja de Filipos era uma igreja que Paulo tinha orgulho por ter fundado e por ter investido tempo, recursos naquela igreja. Hoje é muito comum a gente encontrar pessoas decepcionadas umas com as outras. É muito comum a gente encontrar pessoas que, por algum deslize do outro, por alguma palavra do outro, por algum gesto, por alguma atitude, ficam decepcionados. Nós precisamos ir na contramão dessa via. Nós precisamos ser pessoas que orgulham o outro. A gente não é perfeito, claro que não. A gente vai ter os nossos deslizes, às vezes a gente vai falar alguma coisa que não agrada muito,
nós precisamos nos empenhar em ser pessoas que quem estiver do nosso lado se orgulhe de nós. As pessoas, quando olharem para a gente no nosso trabalho, vão pensar: poxa, esse funcionário é exemplar. Eu tenho muito orgulho de ter contratado esse funcionário. Hoje em dia é bem comum a gente ser contratado em empresas por indicações. É bem mais difícil hoje você comprar aquele jornal amarelinho, né, ir lá circular a vaga de emprego e entregar o seu currículo numa empresa. Em geral, você tem algum amigo que trabalha numa empresa e ele no seu currículo fala: legal, esse aqui, pô, eu acho que ele é um cara legal para essa vaga e tal, né? Chama ele para uma entrevista. E não é incomum as pessoas se decepcionarem. Cara, eu indiquei o Júnior para aquela vaga, deu uma cara. Só falta, só chega atrasado, não cumpre com zero as suas obrigações. Nós precisamos ser pessoas que, se por exemplo formos indicados por alguém ao trabalho, a pessoa fala assim: meu, que bênção, indiquei o Júnior ali, ó, ele está, nossa, fazendo muito bem feito, o chefe está super orgulhoso dele, ele está desempenhando muito bem aquilo que foi proposto para ele. Nós precisamos ser pessoas de que todos tenham orgulho. Nós precisamos ser famílias orgulhosas. Famílias que a gente olha e fala: eu tenho orgulho da minha família. Não porque não há uma discussão de vez em quando, não porque não tem um desentendimento, porque nós somos seres humanos, mas porque nós buscamos viver debaixo dos princípios de Deus. Filhos que honram os seus pais, que orgulham os seus pais. Ah não, meu filho não me dá trabalho, meu filho, ele me obedece, meu filho, ele procura sempre me avisar de tudo que ele vai fazer, ele me dá satisfação, ele me escuta, ele demonstra carinho por mim. Nós precisamos ser maridos que orgulhemos as nossas esposas. Ah, meu marido é um cara muito bom, ele me ajuda quando eu estou na necessidade, ele demonstra carinho por mim, eu me sinto amada, eu me sinto querida, eu me sinto protegida pelo meu marido. Precisamos ter esposas que sejam orgulhadas pelos maridos. Que o marido chegue no trabalho e fale: minha esposa, ela é excepcional. Eu chego em casa e ela me recebe com um sorriso lindo, ela me ama, ela me dá carinho, ela me dá atenção, ela me escuta, ela me aconselha, ela é tudo para mim. Nós precisamos ser famílias que um se orgulhe do outro. O pai tem orgulho do filho, o filho tem orgulho do pai. Meu pai é meu exemplo, é meu exemplo de ética, é meu exemplo de honestidade, é meu exemplo de amor. Ele ama minha mãe e demonstra isso. Nós temos que ser famílias dessa forma. Eu e você, a gente tem que viver essa vida especial. Que qualquer um que olhar para a gente, que conviva com a gente, tem orgulho de nós. Talvez a gente vai dar uma mancada, talvez a gente vai dar um deslize, mas nós precisamos, ao máximo, nos empenhar em fazer com que as pessoas se orgulhem de nós. Filipos era assim para Paulo. Eu tenho plena certeza que Paulo, pelo relato dele, jamais se arrependeu de ter andado tantos quilômetros para ir lá falar sobre o Evangelho para a igreja de Filipos. Eu tenho plena certeza que Paulo não se arrependeu de voltar a Filipos depois para visitar aquela igreja. Nós precisamos ser assim também. Precisamos ser pessoas que todos se orgulhem de nós. Mas Paulo deixa mais um conselho muito importante, que é que nós precisamos viver em harmonia uns com os outros no Senhor. Ele diz o seguinte: o que eu rogo a Evódia e também a Sinti é que vivam em harmonia no Senhor. Evódia e Sinti eram duas líderes lá na igreja, duas mulheres bastante importantes, faziam de tudo, ajudavam muito a Paulo, mas tinham lá uma rixinha uma com a outra, né? Alguma coisa não estava muito alinhada entre as duas. E o que Paulo fala para elas é: irmãs, vivam em harmonia, vivam em união uma com a outra. Nós começamos o culto dessa noite fazendo a leitura de um salmo que diz que quão bom, quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. A unidade faz parte do cristianismo.